o princípio e o fim, o Senhor de toda a história, Deus eterno, louvado seja o seu nome.
todas as nossas indagações. Marcos, capítulo de número 4, versículos de número 39, 40 e 41 nos diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Quem é Jesus? Quem é este? Nós vamos cantar mais um dos cânticos, louvando o nome de Jesus, o nome mais lindo, o nome mais poderoso, o nome mais precioso, o nome de Jesus. Isso eras
é o nome mais lindo, é o nome mais precioso, é o nome mais poderoso sobre todas as coisas. Ele domina sobre toda a terra. Eu gostaria de fazer ainda mais uma leitura do Evangelho de João, capítulo de número 6, versículos de número 66 a 69, que diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos conhecido e crido que tu és o Santo, Filho de Deus. Louvado seja. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós agradecemos pela tua palavra viva e eficaz, que tem sido compartilhada mundo afora por meio da tecnologia nesses dias atuais. Te agradecemos e louvamos porque o Senhor nos remiu, o Senhor nos restaurou para uma nova e viva esperança, e em meio ao caos, em meio às circunstâncias adversas, o Senhor tem preservado no nosso coração essa santa esperança, momento em que o Senhor há de restaurar todas as coisas, não apenas restaurar-nos desta pandemia, mas restaurar toda a criação. Ó Deus bendito, rogamos que o Senhor abençoe nossas vidas, que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor, ó Deus, aplique a tua boa palavra sobre os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Louvamos a ti pelos dízimos, louvamos a ti pelas ofertas, louvamos a ti pela provisão, louvamos a ti, ó Deus, porque através destes valores, esta igreja tem conseguido suprir também os necessitados e também amparar os missionários. Louvado seja o Senhor por isso. Dá-nos sempre a graça da tua provisão, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amados, nesta noite nós vamos meditar na palavra de Deus que está em Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, versículo de número 11 ao versículo de número 26. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessa arte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus,
ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, e que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quanto depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém. Queridos, nós vivemos um tempo de muitas perguntas e poucas respostas. Talvez algumas respostas vazias de significado, que não aquietam nossas almas. Respostas tão vazias que, ao invés de trazer consolo e paz, trazem ainda mais indagações. Ficamos cada vez mais atônitos, cada vez mais perplexos. O texto que lemos agora nos fala de uma multidão que estava atônita com um grande milagre. O milagre está registrado no capítulo 3 de Atos, versículo 1 ao versículo de número 10. Quando Pedro e João, subindo ao templo para a hora nona, a hora da oração, ali se encontrava um coxo que sempre esteve ali. O moço era coxo de nascença, e aquele homem se dirige aos apóstolos Pedro e João pedindo uma ajuda, pedindo uma esmola, pedindo dinheiro. Os apóstolos fitam então nele os olhos e dizem, especialmente Pedro diz: nós não temos nem prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Esse foi o milagre. Todos conheciam o rapaz, porque o rapaz já estava ali há muitos anos. O milagre era algo inegável. Então agora eles estão atônitos diante de Pedro, diante de João, querendo então uma resposta. O que aconteceu? Como aconteceu? Qual é o poder que vocês têm para manifestar e realizar tais coisas? Vejam que o milagre em si não transformou o coração da multidão ou de qualquer um deles. O milagre em si não fez com que eles crescem no Senhor Jesus, não lhes deu a salvação eterna, mas o milagre abriu para Pedro a oportunidade de pregar as Escrituras. E assim Pedro fez. Pregou, e como resultado desta pregação, em Atos capítulo 4, versículo 4, nos diz que subiu o número dos que creram a quase 5.000. Então, quando você lê o capítulo 2, você vê que no capítulo 2, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas, no versículo 41 do capítulo 2. No capítulo 4, o número chega agora, depois desse sermão de Pedro, a quase 5.000. Quer dizer, então, que nós temos 2.000 conversões a partir deste momento da pregação. Tudo porque uma multidão atônita estava em volta de Pedro e João, perguntando o que aconteceu. O objetivo deste texto ter sido registrado como está é para que as pessoas pudessem então crer que o nome de Jesus tem poder para transformar, para restaurar, para curar, para salvar, para fazer grandes milagres, dos quais o maior deles, sem dúvida alguma, é perdoar pecados. John Stott, grande estudioso das Escrituras, grande pregador, diz que Pedro anuncia aqui à multidão a Jesus,
E ele o faz conforme as Escrituras. Ele apresenta Jesus como um servo sofredor, ele apresenta Jesus como um profeta semelhante a Moisés, ele apresenta Jesus como um rei davídico, ele apresenta Jesus como o descendente ou a semente de Abraão. Nesse sermão, pregado aqui por Pedro, que nós vemos Pedro respondendo às indagações, vemos Pedro confrontando aquela multidão com seus pecados e vemos Pedro chamando-os ao arrependimento. Então nós queríamos apresentar aqui algumas lições breves para nós meditarmos nessa noite. A primeira delas, uma resposta às indagações do coração. Uma resposta às indagações do coração. Os versículos 11 a 16 são exatamente os versos em que Pedro se prende no momento do seu sermão, ali da sua explicação, para dar uma resposta às indagações. O que acontece é assim: o povo reunido está perplexo, admirado, atônito, querendo saber como aquele rapaz foi curado. E eles estão olhando para Pedro e João e olhando para o rapaz. Eles concluem que é inegável a cura, o milagre, e tendenciosamente concluem também que Pedro e João foi quem fizeram isso. Eles têm poder. Por isso Pedro desvia os olhos da multidão do rapaz, tira também os olhos da multidão de si mesmo e coloca os olhos da multidão em Jesus. Pedro serve aqui, juntamente com João, como dois grandes holofotes que apontam para Jesus, e eles dizem: não fomos nós, foi Jesus quem fez isso, foi o nome de Jesus, foi o poder do nome de Jesus que fez isso. Para dar essa resposta, Pedro aproveita a oportunidade para apresentar a história da redenção. A história da redenção. Ele diz assim: israelitas, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Ele já deixa claro aqui que sua pregação não é para alcançar então os gregos ou os romanos, mas aos judeus, aos israelitas, aos seus irmãos de sangue. E ele está chamando esse povo então para a aliança, e ele diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o seu Deus, o Deus dos seus pais, o Deus da nossa história, o Deus de Israel, tomou providências. O Deus de Israel glorificou a Jesus, o Deus de Israel ressuscitou a Jesus, o Deus de Israel fez com que esse homem tivesse fé em nome de Jesus, e a partir desta fé, o Deus de Israel, o Senhor Jesus, salvou e transformou a vida desse homem aqui. Pedro faz então uma conexão entre o milagre e o Deus revelado no Antigo Testamento e o Senhor Jesus. Ele diz: esse rapaz, o Deus de Israel e Jesus, para mostrar: olha, está tudo muito ligado, não tem como separar. Se você quer entender o motivo do milagre, você precisa entender que quem fez o milagre não fomos nós, foi Jesus. E você precisa entender que esse Jesus, o Deus dos nossos pais, foi quem o glorificou. O Deus dos nossos pais foi quem o ressuscitou. O Deus dos nossos pais foi quem lhe deu o nome que está acima de todo nome. As respostas às indagações do povo eram, na verdade, conforme vemos aqui no versículo de número 15, que eles mataram o autor da vida. Pedro não está apenas apresentando quem resolveu o problema do rapaz, mas está dizendo: olha, aquele homem a quem vocês mataram, aquele homem. Pedro então apresenta Jesus como a grande resposta. O coração de vocês está cheio de indagações, querem saber quem fez, querem saber como foi feito, querem saber quem de fato tem poder. Jesus é a resposta para as indagações. O versículo 16 nos diz então que a fé foi o meio
A fé foi o meio que Deus usou, que Jesus usou, a fé no nome de Jesus. Foi por meio dessa fé que esse homem ficou curado e goza agora de perfeita saúde. Em segundo lugar, o que nós vemos aqui é uma acusação severa da parte do apóstolo Pedro contra os seus irmãos, contra os judeus. Os versículos de número 13 a 15 e depois o versículo de número 18, Pedro gasta esses versos aqui para acusá-los de maneira direta. A resposta dada para o que aconteceu, de como e de quem realizou o milagre, também passou agora a servir para acusá-los das afrontas, dos pecados. Mas ele não os acusa com o intuito de condená-los, mas com o intuito de tirar dos seus olhos a venda, tirar as escamas, fazê-los enxergar que eles estavam errados o tempo todo, que eles estavam condenando o justo, que eles estavam condenando o Filho de Deus, que eles estavam condenando o Messias prometido, que eles mataram a pessoa errada. A proposta não é condená-los, mas fazê-los entender, fazê-los enxergar. Pedro então os acusa dessa forma, versículo de número 13: a quem vós traístes. Eles traíram Jesus diante do governador romano. Jesus é um judeu que está sendo apresentado para um julgamento nas mãos de um governador romano. É a coisa mais absurda que estava acontecendo, porque o judeu deveria ser julgado conforme a lei dos judeus. Por isso Pedro diz: vós o traístes, vós o negastes, porque esse governador romano, ao perguntar para a multidão: quem vocês querem que eu solte? Imediatamente aquela mesma multidão que está diante de Pedro aqui nesse texto, foi a multidão que gritou para Pilatos: solte Barrabás, crucifica-o. Eles traem Jesus, eles negam Jesus, quando o próprio Pilatos tinha decidido soltá-lo. Mas mais do que isso, versículo 14 diz: vocês negaram o santo, vocês negaram o justo, o único justo foi negado, a única esperança foi rejeitada, vocês abriram mão disto. Versículo 15, talvez seja a maior e a pior de todas as acusações e a mais irônica delas, o auge do texto: vós matastes o autor da vida. Ele era o único capaz de dar vida e vocês foram lá e o mataram. Ele foi quem criou todas as coisas, mas vocês o mataram. Ele é quem a todas as coisas sustenta, mas vocês o mataram. Mas Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. O apóstolo Paulo diz que, após a ressurreição de Jesus, escrevendo sua carta aos Filipenses, ele diz então que a este Jesus ressurreto, Deus o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, o nome de Salvador, o nome de Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, para que ao nome de Jesus toda boca confesse que Ele é o Senhor. E é esse nome todo-poderoso que deu vida, que deu saúde, que deu salvação a esse jovem paralítico aqui. Versículo de número 23, versículo de número 18, diz assim: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. O que Pedro está dizendo aqui nesses versos é: vocês o mataram, mas havia uma predeterminação de Deus para que ele morresse. Deus não foi pego de surpresa, ao contrário, Deus havia decretado a sua morte. No plano eterno convinha que ele morresse. Atos 2, versículo de número 23, nos diz assim:
sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Havia um desígnio, havia um decreto, havia um plano eterno para que, de fato, Jesus morresse naquela cruz, o sangue fosse derramado, mas isso não anula a culpa daqueles que assim o crucificaram. Ao contrário disso, o próprio Senhor Jesus, em Mateus 26, versículo 24, diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Havia profecias, ele de fato precisava morrer daquela forma, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. O Filho do Homem vai morrer, o Filho do Homem vai ser crucificado. As profecias dizem que tem que acontecer dessa forma, o desígnio de Deus diz que tem que ser dessa forma, mas ai daqueles que fazem com que isso aconteça. Meus amados, o que Pedro está fazendo aqui ao acusá-los é espremer a ferida, é esfregar o pecado bem no rosto deles, é fazê-los enxergar sem nenhuma escama, sem nenhuma proteção, o quão pecadores eles eram, o quão falhos eles eram e contra quem eles afrontaram, contra quem eles decidiram lutar. O que havia acontecido então, naquele momento ali? Pedro os acusa de maneira severa, dura, porque havia um propósito bendito, havia uma intenção ainda maior e melhor, e essa é a terceira lição, um chamado ao arrependimento. Versículo de número 17 e depois versículos 19 a 26, Pedro vai apresentar a eles aqui agora a oportunidade da graça. O pecado precisa ser pecado para que a graça seja graça. O pecado precisa ser reconhecido como pecado. O pecado precisa ser nomeado como pecado. É preciso dar nome a cada um dos pecados que nós temos, para que então possamos de fato desfrutar da abundante graça perdoadora, remidora, redentora do Senhor sobre nossas vidas. O versículo de número 17 nos diz assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Eu sei que vocês mataram, negaram, traíram, trocaram absurdamente o Senhor por Barrabás, mas eu sei que vocês o fizeram por ignorância, por desconhecimento. Com todo zelo religioso, aqueles homens tomaram a pior decisão, porque o zelo religioso não lhes abriu o entendimento. O zelo religioso não os conectava com o Pai Celestial. E se tem alguém que entende de cometer pecado por ignorância, é o apóstolo Pedro. Veja como Pedro acusa esses homens. Vós o traístes, ele também havia traído Jesus. Vós o negastes, ele também havia negado Jesus. Vós o matastes, Pedro, não diretamente, mas indiretamente, participou disso com seus próprios pecados também. Então, quando ele diz, eu sei que vocês o fizeram na ignorância, ele está dizendo, eu também o fiz, e eu sou a prova de que com arrependimento pode vir o perdão, com arrependimento vem a remissão de pecados, com arrependimento vem a redenção, com arrependimento nós temos a oportunidade de começar de novo. Os versículos 19 em diante, então, Pedro faz esse convite, esse chamado bendito, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Não importa se são zelosos na religião, se não houver arrependimento de pecados, não haverá salvação. Não importa se são dedicados, se fazem as suas preces regularmente, se não houver arrependimento de pecados, não haverá salvação. Não importa quantas vezes você se dedica a realizar as atividades corriqueiras e comuns do trabalho, da obra do Senhor, se não houver arrependimento, não há remissão de pecados.
Judas é um grande exemplo disso. Esteve com Jesus o tempo todo, caminhou com Jesus, participou da missão dos 70, ajudou na distribuição e depois no recolhimento dos pães e dos peixes, viu grandes milagres e apesar disso não se arrependeu e foi condenado. Pedro está chamando ao arrependimento. Pedro se assemelha muito ao Senhor Jesus, quando na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes, não lhes imputes este pecado. Pedro está dizendo: vocês mataram, mas arrependam-se, convertam-se, porque o zelo religioso não te faz indesculpável. Ser descendente de Abraão não te faz indesculpável. E eu quero fazer aqui já um parêntese para aplicar isso à nossa realidade. O fato de você ser membro de uma igreja, frequentar uma igreja, o fato de você ser filho de quem você é, os seus pais são extremamente zelosos, têm um bom testemunho, isso não garante a sua salvação. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Pedro então diz que era necessário arrepender, era necessário converter, era necessário retomar o caminho, voltar ao caminho. Isso é conversão, né? Retomar ao caminho certo. Qual é o caminho? O caminho dos patriarcas, que ele mesmo já mencionou aqui: o caminho de Abraão, o de Isaac, o de Jacó, o caminho de Moisés, o caminho do profeta Samuel, o caminho dos demais profetas. Voltem ao verdadeiro caminho, abandonem a velha vida, abandonem os velhos hábitos, recomecem. E então Pedro diz de duas grandes promessas que ele registra aqui. No versículo 19 ele fala de uma promessa, no versículo 20 ele fala da outra promessa. Arrependei-vos e convertei-vos. Primeira promessa: os seus pecados serão cancelados. Há um escrito de dívida que foi encravado na cruz. Se arrependa, creia nesse Senhor Jesus, creia que aquele a quem você votou para morrer, aquele a quem você gritou para ser crucificado, aquele a quem você ajudou a crucificar, creia que Ele é o Senhor da história, que Ele tem um nome poderoso, e então os seus pecados serão cancelados. Creia no Jesus, creia no Santo, creia no Justo, creia no Autor da vida, creia no Profeta prometido, e os seus pecados serão cancelados. A segunda promessa, versículo de número 20, diz assim: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então compreenda o que Pedro está dizendo aqui. Quando você se arrepende, vem para você como garantia, como uma promessa bendita da parte do Senhor, tempo de refrigério e restauração. Pedro faz aqui uma observação: para que venha tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado. Ora, Cristo já havia sido enviado, Cristo já havia nascido, Cristo já havia vivido entre eles, Cristo já havia morrido, Cristo já havia sido assunto ao céu. Então, do que Pedro está falando? Ele está falando da sua segunda vinda, tempos de refrigério e tempos de restauração de todas as coisas, por meio do arrependimento de pecado. É algo que é experimentado pelo crente na segunda vinda de Jesus. Pedro está dizendo: quando você crê, quando você se arrepende, imediatamente seus pecados são cancelados, e você tem como garantia o privilégio de participar de um grande tempo de refrigério, de um grande tempo de restauração de todas as coisas. E agora então, Pedro diz que o Senhor Deus já havia anunciado isso por boca dos profetas. E a citação de Pedro é muito interessante para esse momento, porque ele diz assim: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Pedro está dizendo uma palavra de Moisés,
Então o que você precisa entender é o seguinte: Pedro está dizendo, olha, o Senhor Jesus há de se levantar mais uma vez como o profeta Moisés, e ele irá nos conduzir até a cidade santa, a Nova Jerusalém. Ele irá nos conduzir até a Canaã celestial. Ele irá nos conduzir até a terra que mana leite e mel. Ele irá nos conduzir até o momento em que Deus irá nos abençoar de maneira tal que nos preservará de todas as outras infiltrações e maledicências causadas pelo pecado. Ele vai conduzir o seu povo a um tempo e a um lugar de refrigério. O autor aos Hebreus diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E diz mais: porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Resta um repouso, resta um tempo de refrigério. O Cristo ressurreto está dando aqui aos judeus, no versículo 26, a oportunidade do arrependimento. O tempo da graça está chegando aos judeus para que eles então pudessem desfrutar dessas promessas benditas que cancela o pecado, o escrito de dívida e garante então a posse do reino eterno. Eu quero encerrar com algumas aplicações para nós. Primeira aplicação: esse texto fala de trocas absurdas que nós fazemos. E não são poucas as trocas absurdas que o povo de Deus tem feito ao longo da história. Eu vou mencionar aqui como exemplo apenas a troca absurda mais clara das Escrituras. Foi quando Esaú resolveu trocar a primogenitura por um prato de lentilhas. É o mais absurdo possível, ninguém faz um negócio desse. Aquele moço estava desesperado com fome. Mas depois, e mesmo antes de Esaú, muitos servos de Deus fizeram trocas absurdas. O que Pedro está falando aqui nesse texto é que os judeus fizeram trocas absurdas. Por exemplo, vocês trocaram o Senhor da vida, o santo e o justo, por um homicida. Vocês preferiram Barrabás, um ladrão, salteador, assassino, a Jesus, o santo, o justo, o autor da vida. Que absurdo! Às vezes nós fazemos trocas absurdas assim, preferindo o nosso próprio pecado, preferindo o nosso orgulho, o nosso ego, abandonamos o Senhor Jesus, deixamos de lado e ficamos com o pecado. Então esse é um texto que deve ser para alertar a mim e a você, para que nós não venhamos cometer trocas tão absurdas assim. Em segundo lugar, através desse texto, nós somos convidados ao arrependimento, para desfrutarmos da paz com Deus já agora e também do grande privilégio no dia da restauração de todas as coisas. Na cruz, Cristo cancelou o escrito de dívida que constava contra nós. Quando Jesus na cruz diz, está consumado, Ele está dizendo, está pago. Então creia que Ele pagou a sua dívida. Se arrependa dos seus pecados. Se renda ao nome precioso e poderoso de Jesus. Talvez você esteja vivendo no emaranhado de pecado nos últimos tempos, no emaranhado de mentiras. Quem sabe tem vivido no emaranhado de imoralidade, de promiscuidade. Quem sabe você tem abandonado Deus. Quem sabe até já tentou matar Deus e tirá-lo da sua mente, tirá-lo da sua vida. Eu quero dizer que é importante, é necessário voltar à aliança, voltar ao princípio, voltar a crer no nome precioso de Jesus e se arrepender dos seus pecados. Por último, mas não menos importante, esse texto nos ensina que Jesus é a grande resposta às nossas indagações. Esse texto ensina sobre o poder de Jesus, o poder para curar,
o poder para perdoar pecados, o poder para dar vida, o poder para garantir novos céus e nova terra, o poder para restaurar todas as coisas. Esse texto fala do poder de Jesus, para que eu e você possamos crer cada vez mais no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto fala de fé, o texto fala das indagações sendo respondidas. E quantas são as indagações que trazem grande ansiedade para a nossa alma? Nós deveríamos colocar todas elas aos pés do Senhor, crendo que Ele é a resposta para todas as nossas questões. E então Ele trará para nós tempo de refrigério e restauração. Creia nesse nome. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais um cântico nesse momento. Está conosco, nos ajudando nessa noite, Pedro, o Daniel, o Everson, também a Rúbia, na parte da música, e mais uma vez, Bruna, nos ajudando na parte da transmissão. Nós agradecemos a esses irmãos, que Deus os abençoe ricamente em todo o tempo. Onde por
em todo tempo. Nós estamos em tempo de distanciamento, em tempo de ficar nas nossas casas, em tempo de cuidar da saúde, mas nós não estamos em tempo de férias de Jesus ou dos cultos. É um tempo de louvar o nome do Senhor. Siga louvando na sua casa, continue cantando louvores ao longo da semana. Que Deus abençoe o seu coração e a sua família em todo o tempo, em nome de Jesus. Ao longo da semana nós temos compartilhado alguns pequenos vídeos muito breves através do canal do YouTube. Você pode se inscrever no canal do YouTube da igreja ou no meu próprio canal, Jefferson Oliveira, e então você vai ter a oportunidade de ter pequenos vídeos que vão te ajudar nas devocionais diárias. Deus abençoe sua família, cuide do seu coração. Eu quero orar com você e nós estaremos encerrando. Deus bendito e santo, louvado seja o seu nome agora e para todos sempre, em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor, o Senhor que é o autor da vida, o Senhor que é o santo, o Senhor que é o justo, o Senhor que é o Deus de toda a criação, e com a palavra do Senhor restaurou esse coxo, com a palavra do Senhor criou todas as coisas, com a mesma palavra tem transformado e restaurado vidas ainda hoje. Louvado e exaltado seja o seu nome, agora e para todo sempre. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e insondável de Deus o Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós e sobre todos quanto aguardam sinceramente a volta do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe o seu coração e a sua família, em nome de Jesus.